Olá! Oi, pessoal! Vamos continuar então? Agora nós estamos só com a história do Siddhartha, né? O livro do Hermann Hesse. Hoje nós vamos ler o capítulo chamado O Despertar. Vamos lá? Antes de eu ler o capítulo, que eu sempre peço para vocês aqueles pedidinhos de sempre no final do vídeo, né? Hoje eu vou pedir logo no começo, porque nós estamos por muito pouco tempo para conseguir atingir os 1000 inscritos, que é uma regra do YouTube, né? Eu tenho até o dia 1º de março para atingir essa meta. Faltam poucos inscritos, mas se não entrar mais nenhum até lá, eu não atinjo essa meta e eu deixo de cumprir essa norma do YouTube, né? Tá bom? Vocês continuam me ajudando, por favor? Por favor, por favor, por favor. Tá bom, gente? E assim, também é muito importante a participação, a interação dos inscritos no canal, porque isso faz com que o próprio YouTube divulgue os vídeos, divulgue o canal, sugerindo os vídeos aos que passam aqui pelo YouTube, né? Vocês sabem como é que funciona, né? Do ladinho fica lá cheio de vídeos, são sugestões do YouTube. Mas eles vão sugerir um canal que não tem participação? Não vão, né? Por isso que é importante, tá? A interação de vocês. Pelo menos o like, tá bom? E é claro que você precisa estar inscrito, né? De preferência acionado o sininho para receber as notificações. Importante também um comentário, já falei, nem que seja uma figurinha, né? Um emojizinho, tá bom? Eu sei que é chato ficar ouvindo isso toda vez, mas é importante, gente. Não tem como. Vocês podem notar todo pessoal que tem canal aqui de divulgação aqui no YouTube e faz isso, porque é importante pra gente, tá bom? Eu acho que vocês compreendem, né? Tá? Mas eu não vou me alongar toda vez desse jeito, não, tá? Fiquem sossegados, tá bom? Então vamos lá, vamos ler o capítulo O Despertar. Enquanto Siddhartha saía do bosque, onde permanecia o Buda, o perfeito, onde também permanecia Govinda, sentia que deixara para trás, nesse aprazível lugar, toda a sua vida anterior, a qual daí por diante se separaria dele. Essa sensação que tomava conta do seu espírito preocupou-o durante a vagarosa caminhada. Siddhartha refletia profundamente. Mergulhava até o fundo dessa emoção, assim como se mergulha na água, para alcançar-se o ponto onde repousam as causas. Pois lhe parecia que o verdadeiro pensar consistia no reconhecimento das causas e que, desse modo, o sentir se convertia em saber, o qual, em vez de dissipar-se, criaria forma concreta e irradiaria o seu teor. Enquanto lentamente avançava pelo caminho, Siddhartha refletia. Verificou que já não era adolescente, senão homem maduro. Constatou que uma coisa se distanciara dele,
assim como a pele gasta se despega da serpente, e que ele cessara de sentir aquele desejo que o acompanhara através de toda a sua juventude, fazendo parte da sua personalidade. Desejo de ter mestres e de receber ensinamentos. Siddhartha acabava de abandonar o último mestre, que surgira no curso da sua jornada. Abandonara também a ele, o Mestre Supremo, o mais sábio de todos, o Santíssimo, o Buda. Fizera-se necessário distanciar-se dele. Já não fora possível aceitar os preceitos de Gotama. Caminhando cada vez mais devagar, absorvido pelos pensamentos, Siddhartha perguntou-se a si mesmo. Abre aspas. Mas que desejaste aprender dos teus mestres e extrair dos teus preceitos? Que será aquilo que eles, que tanto te ensinaram, não conseguiram propiciar-te? E ele encontrou a resposta. Era meu desejo conhecer o sentido e a essência do eu, para desprender-me dele e para superá-lo. Porém, não pude superá-lo. Apenas logrei iludi-lo. Consegui sim fugir dele e furtar-me às suas vistas. Realmente, nada nesse mundo preocupou-me tanto quanto esse eu. Esse mistério de estar vivo, de ser um indivíduo, de achar-me separado e isolado de todos os demais, de ser Siddhartha. E de coisa alguma sei menos do que sei quanto a mim, Siddhartha. Fecha aspas. Como que agarrado a esse raciocínio, o moço interrompeu a lenta caminhada e de um pensamento nasceu outro diferente. Abre aspas. O fato de eu não saber nada a meu próprio respeito, o fato de Siddhartha ter permanecido para mim um ser estranho, desconhecido, tem sua explicação numa única causa. Tive medo de mim, fugi de mim mesmo. Procurei o Atman, procurei o Brahma, sempre disposto a fraturar e apelar o meu eu, a fim de encontrar no seu âmago ignoto o núcleo de todas as cascas, o Atman, a vida, o elemento divino, o último. Mas, enquanto fazia isso, perdi-me a mim mesmo. Fecha aspas. Abrindo os olhos, Siddhartha olhou ao seu redor, com o rosto iluminado por um sorriso. Perpassava-lhe pelo corpo, até os dedos dos pés, a profunda sensação de ter acordado de um sonho prolongado. Em seguida, reiniciando a sua marcha, estugou o passo, como quem sabe o que lhe convém realizar. Ah, não, pensou, aliviado, respirando a plenos pulmões. Daqui em diante, não admitirei nunca mais que Siddhartha me escape. Nunca mais o meu pesar e a minha vida terão por ponto de partida o Atman e o sofrimento do mundo.
Cessarei de matar-me e de fraturar-me com o intuito de achar um mistério atrás dos destroços. Não me deixarei orientar nem pelo Yoga Veda, nem pelo Atharva Veda, nem por ascetas, nem por doutrina alguma. Aprenderei por mim mesmo, serei meu próprio aluno, procurarei conhecer-me a mim e desvendar aquele segredo que é Siddhartha. Olhou o mundo ao seu redor, como se o enxergasse pela primeira vez. Belo era o mundo. Era variado, era surpreendente e enigmático. Lá o azul, acolá o amarelo, o céu a flutuar e o rio a correr, o mato a eriçar-se e a serra também. Tudo lindo, tudo misterioso e mágico. E no centro de tudo isso achava-se ele, Siddhartha, a caminho de si próprio. Todas essas coisas, esses azuis, amarelos, rios, matos, penetravam nele pela primeira vez através dos seus olhos. Já não era um feitiço de Mara. Nota do tradutor. Mara, literalmente, morte, destruição. Em sentido figurado, o demônio, o tentador. Então já não eram feitiço de Mara. Deixavam de ser o véu de Maya. Outra nota. Maya, na terminologia Brahmani, é matéria imperecível, pré-existente a todas as coisas, e da qual se servem os deuses para criar as formas aparentes e reais, falazes. Assim, se torna sinônimo de ilusão, magia, feitiço. Então, deixavam de ser o véu de Maya. Não havia mais aquela multiplicidade absurda, casual, do mundo dos fenômenos, desprezada pelos profundos pensadores brahmanes, que rejeitam a multiplicidade e esforçam-se por achar a unidade. O azul era azul, o rio era rio, e posto que nesse azul e nesse rio, abrangidos por Siddhartha, existisse, escondida, a ideia da unidade, o divino era, contudo, peculiar do divino ser amarelo aí e azul lá, céu ali e mato acolá, e também ser Siddhartha aqui, neste lugar. O sentido e a essência não se encontravam em algum lugar atrás das coisas, senão em seu interior, no íntimo de todas elas. Andei deveras surdo e insensível, disse de si para si, enquanto avançava rapidamente pela estrada. Quem se puser a decifrar um manuscrito cujo significado lhe interessar, tampouco menosprezará os sinais e as letras, qualificando-os de ilusão, de casualidade, de invólucro vil, senão os lerá, estudá-los-á, amá-los-á, letra por letra. Eu, porém, que almejava ler o livro do mundo e o livro da minha própria essência, desprezei os sinais e as letras em prol de um significado que lhes atribuía de antemão. Chamei de ilusão o mundo dos fenômenos. Considerei meus olhos e minha língua apenas aparentes, casuais, desprovidos de valor. Ora, isso passou. Despertei.
Despertei de fato. Nasci somente hoje. No curso desses pensamentos, Siddhartha estacou mais uma vez, de repente, como se uma cobra lhe cruzasse o caminho. Pois subitamente outra coisa ainda se decantava no seu espírito. Ele, que realmente se parecia com uma pessoa que acabava de acordar ou de renascer, deveria iniciar nesse instante uma vida totalmente nova. Ao abandonar, na manhã desse mesmo dia, o bosque de Jetavana, o jardim daquele ser sublime, já estivera a ponto de despertar, de encontrar o caminho que o levasse a seu próprio eu. Fora então a sua intenção, e se lhe afigurara perfeitamente natural, regressar ao torrão natal, para junto do Pai, depois de tantos anos de ascetismo. A essa altura, porém, nesse momento em que se detinha, como se deparasse com uma serpente, impôs-se-lhe a percepção. Abre aspas. Já não sou aquele que tenho sido. Cessei de ser sacerdote, de ser brahmane. Que farei então lá em casa, ao lado de meu pai? Estudar? Sacrificar? Entregar-me à meditação? Tudo isso pertence ao passado. Deixou de ladear meu caminho. Fecha aspas. Siddhartha parou, quedou-se imóvel. Notando a que ponto iria a sua solidão, sentiu por um instante, pela duração de um respiro, que o coração se lhe gelava no peito, estremecendo de frio, como um bichinho, um pássaro, uma lebre. Durante muitos anos andara sem lar e, no entanto, não o percebera. Nesse momento, porém, dava-se conta da falta. Sempre, ainda que se distanciasse de tudo, das mais longínquas meditações, prosseguira sendo o filho de seu pai. Fora brahmane, aristocrata, intelectual. Daí por diante, seria apenas Siddhartha, o homem que acabava de acordar, e mais nada. Com toda a sua força, aspirou o ar. Por um momento, tremeu de frio e de horror. Ninguém estaria tão solitário quanto ele. Não havia nenhuma nobre que não fizesse parte dos nobres. Nenhum artesão que não pertencesse à classe dos artesãos, encontrando agasalho entre seus semelhantes, vivendo a vida deles e falando a mesma língua. Nenhum brahmane que não se incluísse no grupo dos seus pares e convivesse com eles. Nenhum asceta que não pudesse buscar abrigo entre os samanas. Nem sequer o mais isolado de todos os ermitões da selva era um homem só. Não levava uma existência solitária. Portanto, também ele pertencia a uma classe que lhe propiciava um lar. Govinda tornara-se monge, e milhares de monges eram seus irmãos. Vestiam os mesmos trajes, tinham a mesma fé, falavam a mesma língua. E ele, Siddhartha? Qual seria o seu lugar? Participaria ele da existência de outrem? Haveria pessoas que falassem a mesma língua que ele? Desse minuto, durante o qual o mundo que o cercava dissolvia-se em nada, durante o qual Siddhartha estava só como um astro no firmamento, desse minuto transido de frio e de tremores, emergiu Siddhartha, mais eu do que nunca, mais firme, mais concentrado. Sentiu nitidamente. Aquilo fora o derradeiro tremor do despertar, o último espasmo do
parto. E logo tornou a caminhar, em marcha rápida, impaciente, afastando-se da sua terra, do lar paterno, de tudo quanto jazia atrás dele. Bom, esse foi o capítulo do Despertar de Siddhartha. Encerramos assim a primeira parte do livro. No próximo vídeo nós vamos entrar na segunda parte. Então, até lá, até amanhã no nosso próximo vídeo de leitura deste livro. Tá bem? Um abraço a vocês e muito, muito, muito obrigada.